Olá, gente, bom dia. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Visto que todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Hoje, com a graça e direção do Espírito Santo, vamos entender o que diz esse versículo 23 da carta de Paulo aos Romanos. Essa carta que Paulo escreve justamente para lançar por terra toda a dissensão que existia entre os romanos, tanto judeus e não judeus, em que os judeus achavam-se superiores, como aconteceu no livro de Atos, em que as viúvas eram desassistidas, as viúvas helênicas, né? Então Paulo fala aqui que tanto judeus como gentios, todos são pecadores, por isso estão privados. O que significa esse termo privado? Se nós formos para o texto grego, vou escrever aqui a forma como está escrita, você pode examinar qualquer Novo Testamento, do grego koine, que você vai ver aqui, ó. Pantes todos gar ora, pois, por isso, remarton, pecaram, cair e rusteruntai, estão sendo privados, tes doxes, da glória tu teu, da glória de Deus. Então, o que significa esse termo privado? Esse verbo, né? Foram privados. A palavra privar quer dizer destituir, via faltar, deixar em falta, né? Fazer com que se acabe, cesse. É como alguém que não pagou a luz e a luz foi cortada, ele foi privado de ter energia. Alguém que não pagou a água e a embada foi lá e cortou. Então ele deixou de ser abastecido, deixou de receber. Daí porque do verbo rusterein vem o substantivo rusterema, que quer dizer indigência, necessidade, aquilo que se falta ou do que está sendo necessitado. Desse substantivo rusterema vem o adjetivo rusteros, quer dizer último, depois, em seguida. A ideia disso é de que alguém que chegou tarde demais, então ele agora vai ficar necessitando daquilo que ele deixou de receber por chegar atrasado. Então a ideia aqui de quando Paulo fala assim que todos pecaram e foram privados, quer dizer que agora padecem necessidade e estão carentes da glória de Deus. E que glória é essa? O apóstolo Pedro, ele diz uma coisa interessante aqui na segunda carta dele, no primeiro capítulo, versículo 3 e o 4. Pois que o seu divino poder nos deu todas as condições necessárias para a vida e para a piedade, mediante o conhecimento daquele que nos chamou pela sua própria glória e virtude. Por elas nos foram dadas preciosas e grandíssimas promessas, a fim de que assim vos tornastes participantes da natureza divina, depois de nos libertar da corrupção que prevalece no mundo como resultado da concupiscência. O que quer dizer isso? Ele a fim de nos tornar participantes da natureza divina. Sabe quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? O termo aqui, vida, no grego é zoe. Zoe quer dizer vida plena como Deus tem, na alma, no espírito e no corpo. Jesus, ele diz em João capítulo 15, ele diz assim, ó, permaneceis em mim, como eu em vós, como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim.
Eu sou a videira e vós o ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, é lançado fora como um ramo e seca. O ramo que ele é privado da árvore. O que acontece com ele? O que aconteceu conosco quando Deus fez o que Adão e a Eva, que eles desobedecerem? Disse: certamente no dia que vocês não obedecerem a minha palavra, a minha ordem, a sentença que eu disse que você não deve comer desse fruto, a desobediência, sucederá que vocês vão morrer. A palavra ali morrer literalmente quer dizer vocês passarão a ser desassociados, privados de mim, da minha natureza. Por isso que nós carecemos da glória de Deus, somos privados no sentido de carecemos. Para quê? Para não envelhecer e não morrer. Por isso que Paulo ele fala uma coisa muito interessante em segunda carta dele aos Coríntios. Ele diz assim, que idade você tem? 37. Um sozinho? Ele diz assim, ó: tanto assim gememos pelo desejo ardente de nos revestir por cima da nossa habitação terrestre, o que será possível se formos encontrados vestidos e não nus? Pois nós que estamos nesta tenda gememos acabrunhados, porque não queremos ser despidos, ou seja, não queremos morrer desta tenda, mas revestir a outra por cima desta, a fim de que o que é mortal seja absolvido pela vida. Ou seja, ter o corpo transformado, como está lá em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 52. Então, quando nós pecamos, deixamos de receber da glória divina, da natureza divina, da essência divina. E quando passamos a obedecer o Evangelho, como está lá em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 13, que depois de ouvido a palavra da verdade, o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, esse selo, quando nós cremos e obedecemos o Evangelho, é a garantia de que isso que é mortal se revestirá de imortabilidade, no sentido de que vamos nos tornar de novo, como era antes da queda, participante da glória, da natureza divina. Aí cumprir-se-á o que Paulo disse: o que é mortal se revestirá de imortabilidade, e o que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Daí cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte, porque o aguilhão, o cadeado, a cadeia, a algema da morte, o poder da morte é o pecado. Então, quando nós aqui, como estágio, obedecemos a Deus aqui, vamos herdar a natureza novamente divina, de ter a vida eterna, e aí a morte não vai ter mais poder sobre a nossa vida por causa da justiça do sangue de Cristo. E aí, isso aqui, ó, que Paulo falou, todos pantes gar remarton cai rusterontai, foram desassociados, privados, deixaram de receber. Tes doxes tu theo. Então, queridos, quando Jesus disse que ele é a videira verdadeira e nós o ramos, ele está dizendo que ele, sendo a árvore, nós participamos da seiva dele, da natureza dele, né? Nós nunca murcharemos e não o que? Secaremos. Mas se nós formos cortados, que aqui a palavra, todos pecaram e foram cortados da glória de Deus. Aí o que acontece conosco? O que acontece com o galho? Ele vai murchando, seca. Nós, por desobedecemos a Deus, o nosso pai Adão, nós o que? Envelhecemos. Morremos, e o que acontece com o nosso corpo? Seca, vira pó. Tu é pó e ao pó tu voltarás. Por isso que Jesus disse: eu sou a videira verdadeira. Nosso Pai Celeste, o agricultor, e vocês são ramos. Aí aqui em Mateus capítulo 15,
Versículo 12: Então os discípulos, cercando dele, disseram: Sabes que os fariseus, ao ouvirem o que disse, ficaram escandalizados. Ele, Jesus, porém, respondeu e disse-lhe: Toda a planta que meu Pai Celeste não plantou será arrancada. Deixai, são cegos condutores de cegos. O que isso quer dizer? Que se não for por meio de Cristo Jesus, de obediência da palavra, não adianta ser religião, associação ou igreja. A igreja é um centro onde nós vamos ser reabilitados, vamos ser formados, que é para ser isso, ensinado a palavra, o que é de fato, na verdade, para que por meio da obediência dela, como Pedro fala em 1 Pedro capítulo 1, sermos participantes, nos tornaremos, quando ele vier, participantes da natureza divina, e aquilo que foi privado, aquilo que foi cortado, vamos ser de volta, como está lá no capítulo 11 de Romanos, enxertado na verdadeira oliveira, e assim participaremos da seiva e teremos a vida eterna para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Se você quiser, pode pesquisar acerca disso. Eu usei aqui o Novo Testamento grego analítico. Você pode comprar o interlinear, que é mais mastigado. Eu usei também a chave linguística bíblica do Novo Testamento. Esses dois você encontra na livraria evangélica. Usei o dicionário comprado na Paulus, de Carlos Rusconi, o dicionário do Novo Testamento grego. Como também a Bíblia de Jerusalém, que você encontra tanto o dicionário de Carlos Rusconi, como também de Jerusalém na Paulus Livraria. Que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima.